Boa noite a todas as pessoas. Nós damos as boas-vindas à aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG e à abertura do ciclo de capacitação da Clínica de Direitos Humanos da UFMG. Solicitamos a todas as pessoas presentes que, por gentileza, mantenham os celulares desligados ou em modo silencioso durante a realização do presente evento. Para dar início ao evento, nós convidamos para a composição da mesa a Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, doutora em Educação pela UFMG. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Marco Antônio Alves. A coordenadora da Clínica de Direitos Humanos, Gabriela Cristina Braga Navarro. A vice-diretora da Faculdade de Direito da UFMG, Mônica Sete Lopes.
o representante discente do Colegiado da Pós-Graduação em Direito, Antônio Ugá. Agradecemos ainda a presença de todas as pessoas aqui. Para as palavras de abertura, convidamos o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, o professor Marco Antônio Souza Alves. Bom, boa noite para todas, boa noite para todos. Uma alegria muito grande recebê-los e recebê-las aqui hoje. Gostaria, inicialmente, de expressar nossa alegria, nossa honra de ter aqui conosco hoje a ministra Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, tema que é de extrema relevância para os dias de hoje, em particular para nós, que somos uma faculdade de Direito, para o nosso programa, que é um programa de pós-graduação em Direito, que desenvolve diversas pesquisas e diversas iniciativas e projetos de extensão voltados justamente para essa área dos direitos humanos. Eu gostaria também de saudar especialmente os novos alunos, as novas alunas ingressantes no nosso programa. Nós acabamos de realizar um novo processo seletivo, são quase 200 novos mestrandos e doutorandos que ingressam agora no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa de pós-graduação em Direito da UFMG. Eu gostaria que se sentissem realmente em casa. Nós tivemos já apenas uma semana de aula da pós-graduação, mas peço que se familiarizem com esse espaço, também com as nossas regras, aquilo que for preciso, a coordenação está lá, a serviço de vocês. Eu e o Davi, que é o atual vice-coordenador do nosso programa, estamos lá para atendê-los e para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Só peço que tenham, às vezes, um pouco de paciência para ter um retorno da nossa parte, porque a nossa comunidade é bastante extensa. Nós estamos falando de mais de 100 docentes, entre permanentes e colaboradores, e de outros quase 500 pesquisadores de nível de mestrado e doutorado. Então, é uma comunidade grande, as demandas são muitas, nem sempre eu consigo retornar na velocidade, talvez, que vocês aguardam ou esperam. Então, mas eu sempre dou um retorno, eu sempre estou de portas abertas e espero que tenham uma experiência muito boa no nosso programa, que desenvolvam suas pesquisas, que seja um espaço de crescimento, de contribuição social, mas também de crescimento pessoal, intelectual. Então, desejo para todos, especialmente ingressantes, que tenham uma excelente experiência conosco, e para os demais alunos e alunas do nosso programa, desejo uma boa notícia, é de que nós conseguimos, na última avaliação quadrienal da CAPES, manter a nota máxima de avaliação, nota 7, que é reservada apenas para os programas de excelência. Bom, mas a gente não tem, mas a gente não tem muito tempo para ficar comemorando, não é? Porque o primeiro ano da próxima quadrienal já acabou, a verdade é essa, foi 2025. Então, daqui 3 anos, nós seremos novamente avaliados, e não é fácil chegar na excelência e mais difícil ainda se manter nesse patamar. Então, é um desafio diário, e eu gostaria de agradecer muitíssimo todos os colegas professores que participam da criação desse programa, todos os pesquisadores, alunos do mestrado, doutorado. A gente constrói isso no dia a dia, em cada dissertação escrita, em cada tese defendida, em cada projeto de extensão, em cada disciplina, em cada reunião de orientação, em cada aula inaugural. São essas atividades que, feitas, né, com a devida atenção, com o devido empenho, não é, com a devida entrega, é isso que constrói o programa no dia a dia. Os números não vêm do nada, vêm do trabalho de muita gente todos os dias. Então, eu queria agradecer muitíssimo toda a comunidade por essa conquista, que, obviamente, não é uma conquista da coordenação, é uma conquista do programa. Como a própria palavra indica, o coordenador não faz mais do que coordenar ações que são aquelas que cada um de vocês executam, realizam no dia a dia. Não é? Bom, antes de dar continuidade ao evento e passar a palavra para a nossa ministra,
eu queria dizer justamente da importância de termos aqui hoje a presença de uma ministra de Estado, de uma área que, em governos anteriores, sequer mereceu um ministério, né, no governo federal, e que agora não só tem uma pasta dedicada a essa, que é uma pauta tão importante, como tem essa proximidade com a academia, com as nossas instituições, em particular com a universidade pública, com o FMG. É uma alegria muito grande receber a ministra Macaé Evaristo também por ser uma mineira, uma professora, né, uma doutora egressa, né, mestre e doutora pela UFMG, então uma egressa da nossa instituição, e que está adiante, não é, à frente de uma pasta tão importante. Então, eu interpreto a presença dela aqui hoje também como uma valorização do ensino público, da instituição pública, do nosso programa de pós-graduação. Então, agradeço muitíssimo, ministra, por estar aqui hoje, por estar valorizando o nosso trabalho. Não é? Então, mais uma vez, eu não vou me alongar muito para deixar a palavra com quem importa mais, a nossa convidada especial dessa noite. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Agora, com a palavra, a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos, Gabriela Cristina Braga Navarro. Boa noite a todas e todos. Essa palestra, além da aula inaugural do programa de pós-graduação, marca também a inauguração do ciclo de capacitação que vai ser ofertado pela Clínica de Direitos Humanos. Eu queria começar a abrir a discussão hoje com uma questão central, que é por que discutir direitos humanos? Por que a gente começa o nosso semestre letivo com essa discussão? Discutir direitos humanos hoje em dia pode parecer um exercício vazio ou excessivamente idealista. A gente tem acompanhado o descrédito crescente das instituições, a violação cotidiana de direitos básicos, muitas vezes pelas instituições que deveriam assegurar o cumprimento desses direitos. No cenário internacional, também temos um panorama pessimista, já que grandes potências bélicas têm ignorado os princípios mais elementares do direito internacional público, colocando em risco a existência de populações civis e minorias étnicas. Essa leitura pessimista poderia levar à conclusão de que estaríamos presenciando o fim da era dos direitos. Então, essa fase, marcada pela progressiva afirmação de garantias fundamentais e coletivas, estaria se encerrando. Esse seria um cenário em que a força bélica e o poderio econômico pareceriam, mais uma vez, prevalecer sobre qualquer limite normativo. No entanto, compreender os direitos humanos a partir de sua efetividade imediata é reduzir o seu significado histórico e político. Como lembra Joaquim Herrera Flores, os direitos humanos não são apenas um conjunto de normas consolidadas, mas uma força de luta, permanentemente reconstruída nas disputas sociais e políticas. Eles expressam processos de reivindicação e resistência, que se renovam diante de novas formas de exclusão e violência. Nesse sentido, falar de direitos humanos tem também uma dimensão utópica, funcionam como um horizonte que orienta a ação coletiva. Discutir direitos humanos, hoje em dia, torna-se uma forma de reconhecer e valorizar as lutas cotidianas de pessoas e grupos marginalizados que buscam seu reconhecimento. Nesse contexto, a Clínica de Direitos Humanos da UFMG foi fundada em 2013, no curso de graduação em Direito da Faculdade de Direito, e é vinculada à Divisão de Assistência Judiciária. A Clínica de Direitos Humanos atua em casos paradigmáticos, individuais e coletivos, tendo como objetivo defender e promover os direitos humanos, partindo de uma perspectiva crítica e transdisciplinar. A clínica se vale do método da advocacia estratégica e de linhas de ação tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. A Clínica de Direitos Humanos busca trazer para o âmbito da comunidade acadêmica questões extremamente sensíveis, envolvendo a plena efetivação de direitos humanos.
É também foco das atividades desenvolvidas pelo programa a formação humanística e complexa dos estudantes, por meio da compreensão das diversas ferramentas de proteção no âmbito nacional e internacional, desenvolvimento de habilidades criativas e plurais e estímulo à produção técnica e científica. A clínica tem atuado atualmente por meio de 3 eixos. O projeto Transpasse, originado a partir da parceria entre a Clínica de Direitos Humanos e o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, tem por objetivo oferecer acompanhamento psicossocial e jurídico a transvestis e transexuais em Belo Horizonte, particularmente aquelas que sofrem processos de criminalização. A equipe, formada por estudantes do direito, psicologia e medicina, tem atuado com plantão semanal de atendimento, todas as sextas-feiras, junto à DAJ, e, a partir dos atendimentos, são identificadas demandas e construídos em conjuntos encaminhamentos, seja de forma judicial, no âmbito criminal, seja de forma extrajudicial, junto a equipamentos de assistência, médicos e outros. Já o eixo de direitos reprodutivos e sexuais garante apoio jurídico a mães e familiares em situação de vulnerabilidade social, que tiveram suas crianças afastadas de seu convívio de forma arbitrária, visando combater as violações envolvidas no seu acolhimento institucional familiar e seu eventual encaminhamento para a família substituta. O eixo se articula com diversos integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para apoiar e fortalecer políticas públicas de apoio às diversas infâncias, juventude e maternidade. Além disso, o eixo também trabalha com ações de advocacy, litigância estratégica e capacitação, promovendo a publicação de cartilhas, a produção de cartilhas, além da atuação como amicus curiae em casos emblemáticos, seja no STF, seja na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, o eixo de justiça socioambiental, direitos humanos e empresa atua por meio de litigância estratégica e produção de subsídios técnicos a organizações e cortes, a fins de garantir a incorporação de parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos, especialmente em casos envolvendo a responsabilização de empresas por violações aos direitos humanos e ao meio ambiente. O eixo tem atuado ativamente nas negociações para o Tratado Vinculante de Direitos Humanos e Empresas, promovidos pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental no âmbito das Nações Unidas. O eixo participa anualmente das discussões do tratado, tendo elaborado ainda diversos policy papers e eventos para impactar na produção do documento. Como eu havia dito, essa presente palestra está marcando o ciclo de capacitação, a abertura do ciclo de capacitação da Clínica de Direitos Humanos. Ao longo do semestre, nós contaremos com palestras quinzenais nas áreas mais elementares de direitos humanos, sobre o seu fundamento e meios de proteção, sobre a proteção de grupos e minorias, como grupos étnicos, mulheres, grupos LGBT, além do estudo sobre o método clínico, atendimento humanizado e acolhimento adequado de pessoas em situação de vulnerabilidade. Peço a vocês que fiquem de olho no Instagram da clínica, onde será divulgada a programação. Todos os eventos serão abertos, com certificação gerada pelo CIEX. A gente já tem confirmação de vários palestrantes, tanto da UFMG como palestrantes externos. E é com muita honra abrir esse ciclo de capacitação com os maiores nomes dos direitos humanos hoje, que é justamente a nossa ministra de Direitos Humanos. Obrigado. Retorno a palavra ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, professor Marco Antônio Souza Alves. Bom, eu queria só, antes de passar a palavra para a nossa convidada, deixar aqui registrado alguns agradecimentos. Queria agradecer inicialmente a nossa vice-diretora, a professora Mônica Sete Lopes, que compõe a mesa aqui conosco, e dizer da importância, né, que é essa parceria que nós, da pós-graduação, temos com a direção da faculdade, que está sempre
ali ao lado, disposta a ajudar. Nem sempre é fácil a nossa ajudar, porque as nossas demandas, nós sabemos de todas as dificuldades, mas empenho, eu tenho certeza que não falta da parte da direção. Eu queria agradecer muitíssimo também sua presença aqui hoje, professora Mônica. Queria agradecer também a presença do discente, Antônio Gá, que é um representante discente da pós-graduação no nosso colegiado, ele que vem desenvolvendo um trabalho excelente lá no colegiado da pós-graduação, contribuindo muito para o nosso programa, lembrando que todas as decisões importantes do programa são tomadas de maneira colegiada. Então, o órgão máximo deliberativo do nosso programa é o colegiado, e há lá 2 representantes discentes, e o Antônio é um deles. E queria, na pessoa do Antônio, dizer também da nossa satisfação de contar com um corpo discente, tão qualificado, tão empenhado, tão envolvido com a nossa instituição, com o trabalho diário, né, de melhoria, de colaboração para a construção de um espaço cada vez melhor, cada vez mais inclusivo, né? Inclusive, esse é um desafio, e a presença hoje aqui da ministra de Direitos Humanos e Cidadania é fundamental, porque é um desafio da universidade se tornar um espaço cada vez mais inclusivo. O nosso programa tem, na sua história, o mérito de ter sido um dos primeiros a introduzir justamente uma política de cotas voltada para a pós-graduação, que serviu depois de modelo para vários outros programas de pós-graduação da universidade. E nós sabemos que esse desafio inclusivo ele é permanente, há sempre a necessidade não só de rever as políticas periodicamente, não é, as políticas que são implementadas, como também de expandir para outros grupos, para atingir outras pessoas que, porventura, não foram ainda devidamente incorporadas nas nossas políticas. Não é? A própria CAPES e o MEC desenvolvendo políticas específicas, inclusivas, voltadas para a educação superior e também para a pós-graduação. A Universidade Federal de Minas Gerais está para aprovar uma política também específica, voltada para pessoas trans, e há vários outros desafios, e a contribuição foi aprovada? Foi quando agora? Então foi aprovado já no último CEP, a política inclusiva voltada para pessoas trans. Eu sei que contou também com a participação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, então essa política vai ser também trazida para o nosso programa brevemente. Não é? Então, queria também agradecer a presença de outros colegas que vieram aqui prestigiar, e também autoridades que vieram aqui prestigiar o nosso evento e a aula inaugural da ministra Macaé Evaristo. Então, sem mais, volta a palavra para o nosso cerimonial para ouvir a nossa convidada especial. Ouviremos agora a ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Boa noite. Boa noite, gente. Quero saudar professoras, professores, estudantes, pesquisadoras, pesquisadores, representantes da sociedade civil, defensoras e defensores de direitos humanos aqui presentes, amigos, amigas, que também vejo algumas por aqui, de longa data. Eu quero iniciar agradecendo a Mônica Sete Lopes, vice-diretora da Faculdade de Direito, agradecer o Marco Antônio Alves, que é o coordenador do programa de pós-graduação, saudar e agradecer o representante discente do colegiado da pós-graduação, Antônio Ugá, e agradecer também e saudar com muito carinho a professora Gabriela Navarro, da Clínica de Direitos Humanos, pelo convite e, sobretudo, pela oportunidade de estarmos juntas e juntas nesse espaço tão importante, que é esse espaço da universidade, que convida a gente a refletir criticamente sobre os rumos da democracia e sobre os desafios contemporâneos da proteção de direitos. Dizer da minha alegria especial de estar aqui na UFMG, nessa faculdade de Direito. Eu falo que a UFMG ela faz parte da história de Belo Horizonte
e faz parte das nossas histórias. Então, nós que somos ativistas, lutamos por educação, pela escola pública, pelos direitos humanos, por justiça. A gente sabe que a UFMG é a nossa casa, sempre está aqui, sempre nos acolhendo. E esse auditório aqui, eu já passei por ele em diferentes circunstâncias e iniciativas, mas é muito bom estar aqui, e especialmente dizer da minha alegria de estar aqui iniciando uma etapa da pós-graduação. E o que eu estou mais encantada, eu vou dizer para vocês, é de ver tanta gente jovem, gente. Vocês não têm ideia da minha alegria de ver tanta gente jovem aqui na pós-graduação e também já olhando para essa agenda, para essa pauta que é tão importante. Eu tenho que dizer que a gente fica assim, com o coração repleto de esperança, né? Porque a gente sabe que está vindo aí uma galera que vai pegar essa nossa agenda também aí com toda a força. Falar também desse lugar de quem hoje ocupa uma responsabilidade institucional muito importante do governo brasileiro, que é conduzir a agenda de direitos humanos no Brasil. Também está nesse espaço, quando a gente está conduzindo essa agenda, é um momento muito forte também para a gente de renovação intelectual e política. Então, eu já estou feliz de poder estar fazendo esse diálogo com vocês. Quando a gente pensa em direitos humanos, e hoje, cada vez mais, a gente percebe como que essa agenda, tanto no Brasil, mas também no cenário internacional, ela é uma agenda que está sendo profundamente arguída, indagada, e, em muitos casos, né, é uma agenda que vem enfrentando uma série de fenômenos que colocam sob pressão as instituições democráticas que, ao longo do tempo, se instituíram para, efetivamente, a gente conseguir produzir uma sociedade com justiça social e com garantia de dignidade humana para todas as pessoas. Então, nós estamos vivendo, né, e vendo esse tempo de que democracia, soberania, multilateralismo e instituições de direitos humanos e as instituições públicas do Estado que dão vida a essa agenda estão sendo constantemente atacadas. E a gente pode ver isso, né, ao perceber o crescimento de movimentos autoritários, e aí não é só no nosso país, é no mundo. A gente vê um crescimento e uma rearticulação forte, né, do que a gente pode chamar de extrema-direita. Nós vemos uma disseminação massiva de informação nas redes digitais. Então, hoje, defensoras e defensores de direitos humanos, mulheres, pessoas negras, a população LGBTQIA+, vivem nesse ambiente digital um ataque, né, massivo às suas páginas, às suas redes, e todo o tempo uma tentativa de desconstrução, de destruição. A gente vê aumentar a construção de grupos de ódios que operam escondidos atrás dessas plataformas e que disseminam uma série de informações, de desinformações, e produzem ataques em massa, né, contra aqueles ou aquelas que eles acham que estão produzindo um discurso de humanização nas redes sociais. Então, hoje, para mim, esse espaço das redes sociais é um espaço muito importante da disputa de sentido e de significado dos direitos humanos, uma vez que a gente tem aí uma das áreas onde mais se proliferam e crescem grupos de ódios. Nessa semana, nós estamos debatendo no governo federal, porque entra em vigor o ECA digital.
foi um grande avanço que o Estado brasileiro alcançou quando nós conseguimos, no ano passado, aprovar o ECA Digital. Por quê? O debate que a gente fazia no ano passado, no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, era como fazer frente, né, à exploração, à violência sexual, à exploração do trabalho infantil de crianças e adolescentes, quando grupos utilizavam das plataformas digitais para assediar crianças, para explorar, para monetizar a pedofilia. E, muitas vezes, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de que ele traz um entendimento perfeitamente, eu vou dizer, adequado e cabível, porque o que é lei, eu falo, o que é lei no Estatuto da Criança e do Adolescente vale para todos os mundos, né? Inclusive para o mundo digital. Mas a gente tinha uma série de mudanças que foram produzidas que o Estatuto da Criança e do Adolescente a gente não conseguia dizer com todas as letras o que era necessário na proteção das crianças. E conseguimos uma mobilização nacional, né? A partir daquele vídeo do Felca, que falava da adultização de criança, avançar na sensibilização, né, do Congresso Nacional para que nós pudéssemos aprovar o ECA Digital, que é uma legislação que vai trazer responsabilização para as plataformas digitais. Uma vez que o ódio ele dá lucro, uma vez que o ódio monetiza, uma vez que a pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes ofere lucro, monetiza. E, muitas vezes, as plataformas fechavam os olhos para o que estava acontecendo e atribuía isso somente a uma atuação das famílias. É óbvio, gente, que precisa ter controle parental. Mas, quando nós estamos falando de grupos empresariais que estão operando transnacionalmente na violência e na exploração contra a criança e adolescente, é preciso que as plataformas que conseguem fazer isso em escala, elas também sejam responsabilizadas e elas também tenham que se responsabilizar e responder, né, na legislação sobre isso. Mas chama atenção para o ECA Digital para dizer que é uma primeira legislação nossa que avança no sentido de construir regramento e responsabilização no caso de disseminação, não só da desinformação, né, mas no caso da disseminação de informações, mas também de sites que vendem e assediam crianças por trás, né, dos sigilos das plataformas. Um outro aspecto que a gente pode destacar nesse crescimento do que a gente pode dizer dessa extrema-direita, mas que ataca frontalmente a democracia e os direitos humanos, é a radicalização política. E eu não preciso dar muitos exemplos, porque todo mundo aqui, se eu pedir, deve ter alguns exemplos para nos relatar. Mas a radicalização política e a interdição do diálogo, né, é um elemento muito importante nesse esgarçamento da democracia. Quando a gente não pode, né, pensar que nós podemos passar o Natal em família, porque se passar o Natal em família é capaz que a gente vai se degladiar, né, é porque nós chegamos num lugar muito ruim da gente pensar o que é o debate político no nosso país, né? O aumento da violência contra grupos vulnerabilizados. E aí basta a gente pensar no que acontece hoje no Brasil com as mulheres, né, gente? No ano passado, é absurdo o número de feminicídios. Mas não é só o feminicídio. Eu falo, o feminicídio é aquele ato o mais violento. A questão é que, antes do feminicídio,
as mulheres estão vivendo no seu dia a dia uma série de violências, né? Que vai da violência patrimonial ao assédio no mundo do trabalho, a desvalorização, quando você pensa os efeitos da remuneração de mulheres, da comparação da remuneração de mulheres e homens, de acesso a altos postos no mundo do trabalho. Então, esse esgarçamento, né, esses grupos, eles atuam para, cada vez mais, fazer com que isso se tensione, né? E por isso a gente vê crescer na internet grupos de ódio contra as mulheres, gente. Grupos misóginos, grupos que ensinam crianças, adolescentes e jovens a como produzir violência contra a mulher. E uma outra questão muito forte é a criminalização de defensoras e defensores de direitos humanos. Infelizmente, no nosso país, pessoas que atuam, que militam, que defendem as questões ambientais, as lideranças quilombolas, lideranças indígenas, quem luta pela democratização do acesso à terra, mulheres que ocupam espaços políticos, são aquelas pessoas que mais são vítimas, né? Vítimas recebem violência, vítimas de violência, que muitas vezes chega a assassinato mesmo, né? Mas hoje também se tem uma tentativa de criminalizar quem é defensor e defensores de direitos humanos. Então, tentativa de criminalizar populações indígenas, todo o debate que a gente tem enfrentado, né, sobre o marco temporal, também tem por trás disso uma tentativa de criminalizar as populações indígenas que até hoje não tiveram reconhecidos seus territórios. E a gente sabe das grandes disputas em torno de terras e territórios indígenas quilombolas, especialmente terras e territórios onde se tem, onde se tem muita riqueza debaixo da terra. Isso vale para o nosso estado, né? Minas, todo mundo fala, Minas é um estado, né, maravilhoso, a gente é romântica com o nosso estado, a gente ama Minas Gerais, nós somos bairristas, mas nós somos Minas porque debaixo das nossas terras tem muitas riquezas, né? E o povo que vive sobre uma terra onde debaixo dela tem muitas riquezas é um povo, né, que sofre muito, sofre inúmeras violências. Basta a gente lembrar recentemente, né, o crime de Brumadinho, o crime de Mariana, mas isso de forma sistemática, basta a gente acompanhar o que hoje já vem acontecendo, por exemplo, na região do Vale do Jequitinhonha, em função, né, da valorização do lítio. É importante a gente falar sobre essas questões, porque até os organismos internacionais eles já têm tratado nos seus relatórios que, em várias regiões do planeta, nós vivemos um processo de erosão gradual, né? Eu vou dizer assim, daquilo que fortalece e institui a democracia. E, por isso, nesse contexto, os direitos humanos eles passam a ser alvo de disputas. Então, basta a gente ver o que é o governo Trump, né, quando a gente está falando de disputa. Primeira questão que a gente está enfrentando, né, é o próprio reconhecimento da soberania do país. Quando a gente pensa o reconhecimento da soberania do nosso país, né, e quando a gente pensa os direitos de toda a população, por exemplo, que a gente pensa dos países latino-americanos. O que nós estamos vendo acontecer fere totalmente a gente pensar que países estão sendo ameaçados, na verdade, estão sendo invadidos, podemos dizer assim, né? Como a Venezuela, por exemplo. Mas, para além da Venezuela, a gente está vendo o que está acontecendo no Irã, nós estamos vendo o que está acontecendo em Cuba,
que é uma situação absurda, que se arrasta há anos, mas que, nesse momento, a população cubana, gente, não tem acesso à energia elétrica, não tem combustível, falta medicamentos. Então, nós estamos vendo, né, países, vamos dizer assim, que têm poderio econômico e bélico, subjugar outras nações, rasgando, né, tudo que a gente tinha pactuado como direito do ponto de vista das relações internacionais e tudo que se, vamos dizer assim, se consensou na relação entre países no pós-guerra, que era minimamente como é que a gente pode viver, né, estar nesse planeta, como conjunto de sociedade. Como é que a gente pode estar nesse planeta? Porque nenhum povo tem direito de passar por cima do outro, passar por cima do seu território, passar por cima da sua língua, passar por cima da sua identidade, ou fazer tudo isso em nome, né, gente, de petróleo, fazer tudo isso em nome de religião. Então, esse é o cenário que nós estamos enfrentando. E no Brasil, que é um país marcado por profunda desigualdade, infelizmente, nós ainda somos marcados por profunda desigualdade, seja de renda, seja desigualdade racial, seja desigualdade territorial, seja desigualdade de gênero, seja desigualdade de acesso à justiça, né? Desigualdades essas que são fruto de um processo histórico muito longo, né? Que faz com que nós, no momento em que a gente começava, eu vou dizer assim, a gente começava a dar os primeiros passos, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da história do Brasil, a gente começava a dar os primeiros passos quando a gente pensa rumo a uma construção de um Estado que efetivamente reconhece a dignidade humana. Por quê? Porque foi só agora, gente, no final do século XX e no início do século XXI, que nós conseguimos produzir educação básica para todos. Olha, de 2016, o tempo marcado na lei que o Estado brasileiro tinha que prover acesso à educação para todas as crianças de 4 e 5 anos e para todos os jovens até 17 anos. Então, quer dizer, não tem 10 anos que o nosso país reconheceu, do ponto de vista legislativo, o direito à educação básica como direito para todas as pessoas no país. Nós passamos quase todo o século XX sem que as pessoas tivessem acesso à educação. E, por mais jovens que vocês sejam, a gente não precisa olhar as estatísticas do IBGE. Basta eu perguntar a vocês sobre as famílias de vocês. Eu perguntar aqui quem tem avó e avô, materno e paterno, que fez universidade. Quem aqui? Levanta a mão. Tem todos os 4 que fizeram universidade. Todos os 4. Então, vamos lá. E quem tem 3 que fez universidade? Ele. Quem tem 2 avós que fizeram universidade? Quem tem 1 ou uma? Então, quando a gente faz... Eu gosto sempre de fazer essa estatística, porque quando a gente faz essa estatística, vocês não precisam voltar nos livros de história. A gente consegue compreender na própria trajetória familiar como que o direito à educação foi negado no nosso país praticamente ao longo de todo o século XX. Se a gente imaginar que o Paulo Freire ele era considerado, né, subversivo, foi exilado, porque o Paulo Freire tinha uma grande ambição. Qual que era a grande ambição do Paulo Freire? Que ele começa o movimento na década de 50. A grande ambição do Paulo Freire é que todas as pessoas acima de 15 anos, no Brasil, tinham que ser alfabetizadas.
Esse era o grande sonho dele, é que a alfabetização ela pudesse ser para todos, para todas. Por isso, quando a gente fala de direitos humanos no nosso país, necessariamente a gente está falando de justiça social e de transformação. E não é possível pensar essa transformação sem uma participação efetiva do Estado na redistribuição de renda e na garantia do direito à educação, do direito à saúde, do direito à assistência social, do direito à moradia. Para isso, gente, é preciso ter políticas públicas. E é preciso ter um Estado, né, um Estado forte na defesa daquela população que é vulnerabilizada. Mas, mais do que isso, uma população que foi construída num lugar de desigualdade. Porque a desigualdade do nosso país ela foi construída ao longo do tempo. E construída com a participação do Estado brasileiro. Foi o Estado brasileiro que, pós-abolição, proibiu que a população negra tivesse acesso à educação. Foi o Estado brasileiro que, pós-abolição, proibiu que a população negra tivesse acesso à terra. Foi o Estado brasileiro que não permitia que as mulheres pudessem votar, pudessem acessar a educação. Porque hoje a gente mostra indicadores, né, que as mulheres têm, atualmente, uma trajetória melhor sucedida no campo educacional do que os homens. Mas isso é um dado muito recente na história do nosso país. Porque boa parte da história do nosso país, as mulheres também não tiveram acesso à educação. Elas não podiam nem estudar. Né? Por que é importante a gente falar dessas coisas, gente? Porque muitas vezes parece que os direitos eles estão dados. Né? E a gente precisa compreender que os direitos eles são, primeiro, construídos com muita luta social e política. Alargar a concepção de direitos é fruto de muita luta, de muita construção, especialmente daqueles que sempre tiveram à margem, fora, né? Fora do que era considerado escopo da cidadania. Mas, mais do que isso, se construir a norma precisa de muita luta, fazer com que ela permaneça, precisa que a gente trabalhe dobrado. Fazer com que ela se efetive, é preciso que a gente trabalhe dobrado. E uma outra coisa que nós precisamos entender. A democracia, eu vou repetir aqui uma frase da Angela Davis, ela fala da democracia, a gente pode falar isso dos direitos humanos, ela é uma luta constante. Às vezes a gente acha assim, é imutável que todas as crianças brasileiras terão acesso à educação. Isso ninguém vai mexer. Isso é impossível que algum governante tenha essa ideia e vá mexer no direito das crianças à educação. Aí eu vou dizer para vocês, não se iludam. Eles são capazes. Né? Basta para isso que a gente pisque, eles são capazes. Né? E nós estamos exatamente no momento do mundo que a gente está lutando para ver para onde que essa balança vai pesar. Para que lado que essa balança vai pesar. E é por isso que a gente defende, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, que os direitos humanos eles precisam ser um princípio organizador das políticas públicas. Não é possível pensar qualquer política pública se a gente não tiver na estrutura dessa política os direitos humanos. E aí a gente tem algumas propostas e algumas coisas que a gente vem trabalhando. Primeiro, da necessidade de se construir no Brasil o Sistema Nacional de Direitos Humanos, que articule União, Estados, municípios, sistema de justiça, sociedade civil, universidades e outras instituições. Nós precisamos, no nosso país, construir um Sistema Nacional de Direitos Humanos. É difícil esse tema? Super. Né? Nós fizemos, no ano passado, a Conferência Nacional de Direitos Humanos.
A gente sabe que alguns setores da sociedade têm muita dificuldade quando a gente está falando de construir sistemas, especialmente aquelas pessoas que acham que o mercado regula tudo. Eles não querem nem ouvir falar de construir mais nenhum sistema. Ah, não, já tem o SUS, já tem o SUAS, já tem o Sistema Nacional de Educação. Agora você quer criar mais um, né? O Sistema Nacional de Direitos Humanos. Mas é muito importante, porque a política de direitos humanos ela precisa chegar em cada território do nosso país. Mas, mais do que isso, tem ações na política de direitos humanos que a gente precisa dessa integração federativa, de uma articulação intersetorial, para que a gente possa, de fato, alcançar as populações que vivem em situação de maior violação de direitos humanos. E aí eu teria vários exemplos. Eu quero aqui dar alguns, que são alguns lugares, alguns temas, né, que, nesse processo, a gente conseguiu avançar com a construção de centros de referência de direitos humanos. Mas eu vou dar esses exemplos porque a gente está construindo alguns centros em alguns lugares que são eminentemente de extrema violação e pautas que a gente precisa cuidar de maneira imediata. Só que isso não pode ser tratado só de forma imediata e emergencial. Isso precisa ser tratado de uma forma estrutural na sociedade brasileira. Então, por exemplo, eu quero falar do Centro de Referência de Direitos Humanos que nós construímos no município de Santos e que trabalha com o quê? Que acolhe, apoia, garante acesso à justiça, apoio psicossocial às mulheres que perderam filhos pela violência do Estado brasileiro. Tá? E aí, quem são essas mulheres? Mulheres que perderam seus filhos em chacinas, como, por exemplo, a chacina que aconteceu em Santos, mas tem a chacina de Acari, tem a chacina da Candelária. Mulheres que perderam seus filhos porque ele estava num surto psicótico e chamou a polícia, o policial, em vez de conter, deu um tiro no filho e matou o filho. Mulheres que o filho ou a filha estavam passando por uma blitz, não parou, e o policial achou por bem que era melhor atirar, mas, em vez de atirar no pneu, atirou nas pessoas que estavam dentro do carro. E aí você tem adolescente de 18 anos, de 17 anos, que estava ali, às vezes, de carona, né? Voltando de um baile, fazendo alguma coisa errada, estava, gente, tem, né? Voltando de um bailinho no interior de Minas Gerais, estou falando de caso verdadeiro que a gente acompanha aqui em Minas Gerais. O adolescente assustou, estava dirigindo, 3 horas da manhã, viu a blitz, passou, o policiamento abriu fogo e matou esse jovem. Matou essa jovem. Machucou os outros jovens. Então, nós temos, no nosso país, inúmeros casos, né, de jovens que são assassinados pela violência do Estado. Mulheres que morrem pela violência do Estado, quando ela é vítima de violência obstétrica. Como nós temos o caso que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, um caso de Belford Roxo, que a mulher foi várias vezes à maternidade, e ela foi mandada voltar para casa várias vezes, dizendo que não era hora do parto, não era hora do parto, não era hora do parto, e, quando eles, por fim, resolveram socorrê-la, ela morreu no parto. Não dava mais tempo, né? Então, esse é um exemplo de situações que nós precisamos tratar no nosso país. Quer dizer, quem é que acompanha e ampara e assiste as vítimas de violência do próprio Estado brasileiro? Porque, mesmo dentro da democracia, nós ainda temos elementos, eu vou dizer, autoritários, que persistem dentro do Estado brasileiro. E nós precisamos trabalhar para a sua desconstrução. Assim como a gente precisa trabalhar para pôr fim ao desaparecimento forçado. São inúmeros casos de desaparecimento no nosso país, que as pessoas ou são assassinadas
pelo Estado, ou por milícias, ou pelo crime organizado. E a gente ainda não tem, por exemplo, uma base de dados no Brasil que congregue todas essas informações. Hoje nós estamos trabalhando com a Universidade de Brasília, construindo um observatório nacional de desaparecimento forçado. Mas esses dados, eles são completamente diluídos. E eu falo, cada família fica com a sua dor. Quando desaparece uma criança, quando desaparece um jovem, quando desaparece um idoso, a quem as pessoas recorrem? O que acontece? No máximo, a gente vê a foto na conta da CEMIG, não é? Aqui era na conta da CEMIG ou na conta da Copasa. Mais recentemente, a Parmalat tem feito um trabalho com inteligência artificial e tem divulgado algumas fotos atualizadas. Mas nós temos casos no Brasil de pessoas que desaparecem no nosso estado e, muitas vezes, o corpo vai aparecer no Mato Grosso, vai aparecer em Rondônia, e a gente não tem uma base de dados nem para cruzar informação, porque as famílias não têm direito ao luto, não têm direito ao óbito, não têm direito ao corpo. Né? A gente tem trabalhado com a população do Marajó, porque vocês lembram, o tanto que se falou do caso de violação contra crianças e adolescentes do Marajó. Mas a questão é que não adianta só expor a violação, é preciso ter ação concreta. Então, nós construímos no Marajó um centro de referência, um centro de atendimento integrado à infância. Nós construímos mais de 30 creches nos municípios do Marajó, isso tudo no governo Lula. Nós estamos interligando as maternidades com os cartórios na região do Marajó, porque as crianças nasciam e não eram registradas. Porque, às vezes, a maternidade estava num lugar, o cartório estava 2 dias de viagem de barco. Então, nós estamos interligando as maternidades aos cartórios. Nós estamos atuando, né, e fizemos, junto com a Universidade Federal do Pará, um projeto de embarcação específica para conselheiros tutelares, e hoje nós temos barcos próprios para os conselheiros tutelares de todos os municípios da região do Marajó. Por quê? Porque as crianças, elas não estão num lugar específico, né? Elas não estão todas congregadas, elas estão em várias comunidades ribeirinhas. Como é que esse conselheiro vai alcançar essas crianças, essas famílias, se ele não tem barco para alcançar essas crianças e essas famílias? Eu estou dando um pouco assim um panorama, porque a nossa vida no Ministério dos Direitos Humanos, ela é cheia de emoção. A gente tem até uma máxima lá que é assim, 1 BO por vez, né? Então, a gente tenta, pelo menos, ter 1 BO a cada 1 hora, mas não é, né? O Brasil não é assim. O Brasil é um caminhão de BO por hora, mas a cada momento a gente está com uma agonia. E a nossa tarefa é ir estruturando políticas públicas para responder a essa agenda. Uma pauta muito importante para nós, então, é a gente avançar na produção de dados, na produção de evidências, na produção de pesquisa, né, que aqui tem um grupo que eu fico feliz de estar aqui também, nessa agenda da Clínica de Direitos Humanos, porque é fundamental para nós, cada vez mais, que a gente possa acompanhar, na verdade, né, gente? Estar mais próximo, cada vez mais, dos desafios que estão postos para os direitos humanos hoje no nosso país. Eu falei de proteção a defensoras e defensoras, porque, quando a gente pensa no nosso Plano Nacional de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, esse plano ele está organizado em 3 eixos. Um plano que foi aprovado pelo nosso presidente Lula, ele se organiza em proteção estatal, quando a gente está falando de proteção de direitos humanos, como é que o Estado atua, então, na proteção aos direitos humanos, a proteção popular, e aí a gente precisa falar de proteção popular, quando nós estamos atuando, por exemplo, em comunidades indígenas, comunidades quilombolas, a gente, para além da proteção estatal, a gente precisa avançar no apoio a projetos de proteção popular. E aí eu quero dar um exemplo para vocês muito concreto.
o caso dos defensores Dom e Bruno no Vale do Javari. A gente estava num momento no Brasil muito tenso. Não sei se vocês acompanham essa história, né? O Bruno era funcionário da FUNAI, ele coordenava uma área da FUNAI que era para coibir a exploração e a mineração dentro de terras indígenas. E ele fez uma ação muito forte, né, dentro do governo Bolsonaro, porque ele conseguiu destruir várias dessas embarcações que atuam nas mineradoras, eu esqueci o nome agora, ele destruiu mesmo, pôs fogo, mandou fogo ao longo do rio Javari, destruindo várias dessas embarcações. Ele foi exonerado pelo governo Bolsonaro. E, na sequência, né, ele estava fazendo aquela ação no Javari com o jornalista Dom, e eles foram assassinados nesse momento, quando eles estavam fazendo a proteção das comunidades indígenas. O que ocorre, né, nesse caso? A população do Javari, as comunidades indígenas do Javari, nós começamos a atuar com eles na proteção no território. Porque, sem uma articulação do conjunto das pessoas no território, por mais que o nosso Estado, nesse momento, opere, a gente não consegue, gente. Eu vou dar um outro exemplo. Assassinato de militantes do MST aqui no estado de São Paulo. Por quê? Não era ocupação de terra, não. Era assentamento regularizado do MST. Mas o que acontece? Especulação imobiliária. A especulação imobiliária quer grilar as terras, o que eles fazem? Eles começam a fazer ameaça, eles começam a passar armado, eles atiram, que foi o que aconteceu no caso do MST, mataram 2 companheiros do MST que não estavam em ocupação nada, era assentamento, era terra já regularizada e reconhecida deles, né? Então, pensar também nos direitos humanos e na justiça socioambiental é a gente compreender que, quando a gente está falando de defensoras e defensores de direitos humanos, nós estamos falando que não tem proteção, não tem justiça socioambiental, se a gente não proteger quem protege a terra e esses territórios. Nós não faremos justiça, né, e não protegeremos a floresta amazônica se a gente não defender quem protege a floresta. Nós não vamos fazer justiça no Cerrado, em Minas Gerais, se a gente não defender quem são as pessoas, os geraizeiros, os indígenas, os quilombolas, as catadoras de sempre-vivas. São essas pessoas que, no dia a dia, protegem o Cerrado, sabem fazer o manejo dessas terras e defendem essas terras. E, porque fazem isso, todo o tempo estão sendo subjugadas, atacadas, violentadas, né? Então, esse é um dos muitos desafios que a gente tem que pensar. Eu não posso sair daqui se eu não falar também nos direitos humanos e diversidade. Aí, especialmente, eu falei de mulheres, mas eu quero falar da população LGBTQIA+, que no Brasil é extremamente violentada, e hoje a gente está na luta para garantir e ampliar direitos de acesso à escolarização, de acesso ao mundo do trabalho, de ter casa-abrigo, para ter dignidade, né, para o cuidado dessas pessoas. Por exemplo, a pauta da nossa conferência LGBTQIA+, no ano passado, foi o direito ao envelhecimento, né? Porque, quando a gente está falando de envelhecimento no nosso país, a gente precisa compreender que envelhecer não é um direito que é igual para todo mundo. Nem todo mundo, né, envelhece da mesma forma. Não é por uma questão genética, é porque as condições de desigualdade, elas marcam fortemente o nosso envelhecimento. Então, pensar políticas para o envelhecimento também é uma política para garantir direitos humanos. Bom, gente, eu tentei fazer aqui um panorama
Mas eu não quero deixar de terminar falando aqui para esse grupo de jovens, para vocês que hoje eu estou no Ministério dos Direitos Humanos, mas a minha trajetória é uma trajetória de professora. Eu sou professora da escola pública do município de Belo Horizonte. Eu atuei aqui no bairro Tupi, na região norte, que é o menor IDH da cidade. Atuei muitos anos lá no aglomerado da Serra, na Vila Fátima. Eu sou assistente social do SUS. Atuei aqui no Mariano de Abreu, atuei em vários lugares da periferia da nossa cidade. E eu preciso dizer para vocês que, por mais que a gente estude direitos humanos, né, e isso é importante, a gente estudar e a gente ter essa compreensão, e eu sou professora, eu acredito que a educação é capaz de mudar as pessoas, né, é capaz de transformar, mas eu falo que nós precisamos fazer um exercício cotidiano, né, é um exercício cotidiano de amorosidade com o mundo e de amorosidade com as pessoas, para a gente reconhecer a dignidade em todas as pessoas. Porque eu acho que essa dinâmica de monstrualização do outro, essa dinâmica de criar uma cultura de ódio, eu falo que é muito difícil a gente também não ir se deixando levar por essa intolerância e por essa cultura de violência. Eu tenho insistido muito que, nas redes sociais, como a gente tem muitos grupos de disseminação de ódio, a gente precisa também criar uma agenda cada vez mais de fortalecimento dos influenciadores, das pessoas que se colocam nesse ambiente para produzir sentido na dignidade humana, no afeto, na amorosidade. Pessoas que vão para as redes sociais disputar na vida concreta, cotidiana, a possibilidade da gente respeitar uns aos outros, né? Da gente ter mais gentileza, né? Da gente ser mais solidário e acreditar que isso é possível. Eu falo que eu gosto de contar que eu sou professora, é porque eu comecei meu trabalho como professora numa época em que a gente não tinha quase nada do que a gente tem hoje, que as famílias dormiam na fila para ter uma vaga na escola. Eu fui fazer serviço social, não tinha o SUAS, né? Eu sou de uma geração que lutou muito para que a gente tivesse um sistema único de assistência social. E eu queria aqui provocar, né, a capacidade intelectual, inovadora, criativa desse grupo de estudantes da pós-graduação em Direitos, para que vocês abracem efetivamente, né, e concebam essa agenda dos direitos humanos como uma agenda que nós todos temos que nos implicar com ela. Porque, se a gente não construir direitos humanos para toda e para cada pessoa nesse mundo, isso não vai existir para nenhum de nós. Na verdade, não vai existir mundo para nós, né? Então, eu queria muito, já ir encerrando, deixando para vocês essa mensagem de, ao mesmo tempo, dizer que a vida é muito dura, não tem moleza, né? Mas também dizer que nós já enfrentamos momentos muito difíceis e que a gente tem coragem, tem fibra para tomar o mundo para nós. Então, esse é o desafio que eu queria deixar para vocês. Vamos tomar o mundo para nós, tudo para nós, nada para esse povo que quer o ódio. Obrigada, gente.
queria agradecer pelas brilhantes palavras da ministra. É muito inspirador te escutar e é muito bonito a gente ver justamente essa plateia de jovens e a gente saber que a gente pode influenciar essa formação humanística. Eu queria entregar para a ministra um presente da Clínica de Direitos Humanos. Só as nossas principais produções nos últimos anos, para que a ministra conheça as nossas produções, com uma sacolinha. E eu vou passar a palavra para a professora Mônica para as palavras finais de encerramento. Bom, então, boa noite a todos e todas. Eu queria dizer para a ministra que nós temos aqui não só alunos da pós-graduação, mas ali pelo miolo nós temos também alunos do primeiro período, não é verdade? Ah lá. Então, aí, ó. Então, é uma coisa de muita esperança para nós, né, que eles estão entrando no curso agora, eles e elas, estão aí conosco, começando essa longa caminhada. Eu gostei muito da sua fala, fico até emocionada. Emociono fácil, sabe? Não é grande novidade, não. Mas né, essa coisa de professor, né, ministra? A gente que é professor sabe a importância que a gente tem. O professor não ensina, né, mas às vezes ele vai ensinar lá na frente, né? O menino vai lembrar daquilo, a moça vai lembrar daquilo lá na frente. Eu tenho, em relação ao nosso programa de pós-graduação, sempre que alguém fala assim, que está pesquisando direitos humanos, eu tenho muita esperança, mas eu fico meio tensa, porque eu acho que essa pesquisa dos direitos humanos, sobretudo aqui na faculdade, ela tem que ser muito, como a senhora falou, né? De situações concretas, de problemas, porque a solução de cada área é diferente, cada um dos seus BOs vai demandar uma atuação e uma política pública completamente diferente. Então, eu acho que esse é um estímulo para a nossa pós-graduação também, e para os meninos que estão começando, para olhar os direitos humanos em sua concreção problemática. Não é? A clínica falou de 3, eu tenho orgulho demais do Transpasse, demais, que é um projeto maravilhoso, de todos, mas não fico com ciúme, não. O Transpasse mora no meu... Se a gente chega aqui sexta-feira à tarde, ministra, que é quando as pessoas trans estão aí, é uma coisa emocionante ver a alegria delas de estar ali no espaço da DAJ, que é a nossa divisão de assistência judiciária. Sabe? É uma alegria mesmo, é uma alegria dela, de um lugar onde elas podem comunicar a necessidade delas de direito. Então, eu não vou falar muito, disse a Gabriela, que não falaria no princípio, logo chegar a fala da ministra. Eu queria agradecer a sua presença entre nós hoje aqui. A casa é sua, não é? Venha sempre que quiser estar conosco e debater conosco, que nós também vamos chamá-la, não é? Independente da posição. Essa troca de experiência é muito importante para os meninos, para eles entenderem. Meninos que eu falo, até os da pós-graduação, não é menina e menina, né? Até essa vivência concreta do direito, essa realidade do direito que não funciona como algo sobre o qual a gente tem que falar, sobretudo na pós-graduação. Né? Então, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Está encerrada a sessão. Agradecemos a todos a presença tão efusiva. Muito obrigada.